Bem, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos aqui com esse nosso Uma Graça de podcast, hoje com uma convidada especialíssima, que é a nossa querida Shirley Vieira, que vai nos contar um pouco da sua vida, da sua trajetória. Como nós sabemos, esse nosso podcast tem como objetivo divulgar a experiência que os amigos têm passado no campo do ensino, nesse serviço ao pioneirismo. Então, como nós já estamos também acostumados, nossos convidados e convidadas é que se apresentem, para que ninguém conhece melhor eles do que eles mesmos, né? Então, Shirley, mais uma vez, minha querida, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite e é um prazer, uma honra muito grande ter você aqui conosco e para falar um pouquinho dessa sua trajetória. Muito obrigado. Então, com você, fique à vontade agora. Obrigada, Padinha, pelo convite. Meu nome é Shirley, e então eu nasci no Amazonas, Manaus, né, capital, e minha trajetória foi entre Manaus e Iranduba, né, devido à família, minha avó, meus tios, tudo moravam lá, então minha trajetória é essa. Shirley é uma pessoa tímida, né, não é muito de falar, então vim realmente participar por conta do convite de Padinha, claro, e eu sei da importância de que é falar do pioneirismo, né, que ultimamente está muito forte em mim, e então é isso, Mas né, você, Shirley? mas você nasceu, falou, desculpa, você falou que nasceu em Manaus, né? Sim, E também você viveu em Iranduba, né? vivi a juventude em Iranduba, Como é que? né, Fala um pouquinho da sua juventude. Você não nasceu em família Bahá'í, não, né, Shirley? não, não, não. Na verdade, a minha família ela é católica, né? Quando eu era pequena, eu lembro que meus pais participavam da missa aos domingos no Iranduba, né? Porque a minha mãe, ela trabalhava, ela tinha dois empregos, então ela trabalhava o dia todo para fora e quando era final de semana, no sábado, ela se arrumava e a gente ia para a casa da avó, que ficava em Iranduba. Tinha que atravessar a balsa, pegar o ônibus, atravessar a balsa e seguir até o município de Iranduba. Então, a gente passava o final de semana e era todo final de semana. Quando era domingo, à tardinha, voltava para Manaus. Então, ficava nessa rotina. Até chegar a uma certa idade, nós acabamos indo sozinho, né? Porque devido tanto todo final de semana aí e aprendemos a ir sozinho. Então, às vezes, quando a mãe não ia, a gente pedia para ir. E A aos família, a 14, família era numerosa, Shirley? Você tinha muitos tinha. irmãos e irmãs? Eu sou a caçula de 5 irmãos, né? Sou a Ah, mais. Então, tenho duas irmãs mais velhas, que é por parte de pai, e tenho mais dois irmãos, que é por parte de irmão mesmo de pai. aham. Então, a gente vivia essa rotina aí todo final de semana para ir para o município de Iranduba. Então, teve um período de juventude que acabei de tanto ir todo final de semana e a gente acabava ficando lá, porque era onde a gente se distraía, tinha mais liberdade, tinha rio, tinha árvore, frutas, e esse era o nosso lazer, né? Que acontecia. Então, tinha um futebol de final de semana, campeonato, a gente sempre ia. Então, Futebol acabava que que vocês assistiam e jogavam, né? isso. Inclusive, na época, tinha até um time da própria família, porque era tão grande lá, o time do Flamenguinho. Então, isso aí acabava me puxando muito para lá, eu e meus irmãos, né? Mas quem acabou ficando mesmo no município foi eu, acabei ficando, né? Não queria voltar, já tinha hora de que eu não quero ir mais não, vou ficar por aqui na casa da minha tia, e acabei que um período fiquei morando com minha tia, né? No município de Iranduba. E minha tia, ela tinha um terreno próximo à escola de Jalão Agrário, né? A escola agrícola. Sim. Então,
sempre passava ali pela frente, era caminho para ir para o sítio da minha tia, da vila para o sítio. E eu sempre via, né? Então, teve um período que a minha tia matriculou os meus primos lá, minhas primas, né? Uhum. E tinha um primo também que trabalhava nesse colégio. Então, como eu acabei ficando lá e eu estava atrasada na escola, aí minha tia Essa escola agrícola de Jalauegrare, que você mencionou, é a escola agrícola Bahá'í, né, Shirley? sim, sim. É, Até então eu não sabia, né? é, Até então eu não sabia. Eu fui descobrir quando eu entrei na escola que minha tia me matriculou e fiquei lá um período. Então, tinha um período que era das meninas, outro período dos meninos, né? Então, isso. mas como jovem também, a gente não fiquei por muito tempo, né? Mas permaneci ali, sempre, porque era sempre caminho, e como tinha primos estudando lá e parentes trabalhando, então comecei a fazer as amizades, né? Aprendi muito nessa escola, né? Na área de agrícola, plantio, e tinha os finais de semana que Dona Catarina dava aula, né? Algumas instruções espirituais, né? Que ela dava para gente. Então, mesmo saindo da escola, eu sempre estava por ali, porque era caminho. E foi então que conheci, né, a comunidade Bahá'í, fui conhecendo. E eu queria saber por que os meninos, todos os finais de semana, saíam para a vila, né? Eu não sabia o que era. Eu queria estar no meio da turma, né? Sentia o desejo de estar no meio da turma. Ele saiu para a vila para fazer visita, ensino. Antigamente era ensino direto, né? Sim. Então eu senti aquela curiosidade, né? Até porque jovem, se for para passear, vamos junto. Eu ia nesse sentido. Mas então eu via que o que eles estavam fazendo era uma coisa diferente, né? E eu senti que realmente era aquilo que eu queria. Então, através de Dona Catarina, ela me emprestava alguns livros, através das filhas, né? Na verdade. Então, meu primeiro livro foi O Novo Jardim, né? Onde eu lia, na verdade, eu engoli praticamente, porque eu lia muito, eu lia ele, não conseguia parar de ler, porque quanto mais eu lia, mais eu queria ler ele. Então, Legal. eu terminava rápido, aí eu voltava lá para a casa da Catarina, disse, olha, já terminei esse, tem outro aí. Aí ela me dava outro, né? Então, era assim. Então, foi então que o pessoal começou a me convidar para as atividades, eu acompanhando, mesmo ainda não me declarado, porque a gente não sabe, né? Porque como se declarar, Sim. né? A pessoa precisa fazer aquela perguntinha. Às vezes, a pessoa não sabe o caminho, né? É. Por mais que ela esteja dentro das atividades, isso, mas ela não sabe como, se ela será que eu sou, será que eu não sou? Não Mas sabe, é não assim, sabe como é que entra, né? Como é que faz para ser também Bahá'í, né? isso, porque eu via todo mundo, Bahá'í, Bahá'í. Eu sabia, já tinha aprendido que era uma religião e falava de unidade. E foi quando, umas dessas, fiz amizade com filhos de pioneiros, né? Então, a própria filha da pioneira, ela mesmo pequena, ela disse: Você não quer ser Bahá'í? Aí eu perguntei, mas eu não sei o que eu preciso. Não, você só precisa assinar, que era criança, né? Então, Sim. você precisa assinar papel e se declarar Bahá'í, pronto, aí você é Bahá'í. Aí foi quando tudo começou, né? Isso era Aí quem? acabei me Talier? declarando. Não, foi Leva. Ah. Então, aí eu me declarei, né? Mas, Então, foi. Shirley, mas antes desse período, você ficou sozinha na casa de sua tia. Suas irmãs e irmãos voltavam para Manaus durante a Sim, semana, sim, né? sim.
E aí o resto da família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, eles não se interessaram pela fé? Como é que foi depois desse... Não, não, na verdade, eles ficaram curiosos, mas eles não entendiam, né? Meus primos sabiam, minhas Sua primas tia? sabiam, minha tia sabia, ela conhecia muito sobre a fé Bahá'í, mas não chegaram a ser assim tão, como se diz, mais curioso do que eu, né? Assim, Sim. se lançar mesmo e tudo mais, né? Minha família nenhuma é Bahá'í. Na época, alguns primos meus se declararam, claro, mas devido à vida, distanciamento, não teve uma consolidação, né, Sim. apropriada, eles acabaram se afastando também. Então, foi assim Aham. que aconteceu. E aí você se tornou Bahá'í lá, os meninos ofereceram o cartão de registro, você se registrou e declarou Bahá'í. E sim, sim. Aí eu já ia participando das festas 19 dias lá na sede Bahá'í, né, a antiga sede Bahá'í de Iranduba, ficava na vila mesmo. Então foi lá que falaram, né, que eu tinha declarado. Eu já acompanhava, e isso antes, eu já Você já fazia acompanhava aula de ensino antes de ser criança. Bahá'í, né? Isso. Já ia para a vila, porque o ensino todo era lá na vila. Aham, Acho que é conhecido como Pôr do Sol, Pôr do Sol, o nome do bairro, no aham, Tirão, né? No Tirão, de aham. Iranduba. Então, é lá que a gente atuava no ensino direto. E lá também que fica a sede Bahá'í, né? Sim. Da comunidade. Nessa Então, época... já dava aula de criança também, fazia Ah, ensinos. Para onde eles iam, eu também ia, e já estava bem ativa nas atividades. e nesse período você estudando na escola, participando das atividades, agora foi assim que você conheceu a Fé Bahá'í, se tornou Bahá'í. E teve algum episódio nesse período que você saía para ensino com o pessoal que você lembra, fala, isso foi muito interessante. Alguma coisa assim que você queira, que você lembre agora e queira compartilhar? Bem, tadinha, eu não sou boa de memória, não, mas deixa eu ver aqui. Mas tem coisas que Mas, marcam, né? sim, sim, a própria ida, né, para a vila, né, de Jerico, às vezes, né, para fazer o ensino lá nesse bairro Mutirão, visitar as famílias em si, a gente se reunia, aí voltava para fazer avaliação, e foi nesse período também que aprendi a fazer. A gente fez um mapa, desenhou um mapa, e como sou muito, gosto de dessas coisas de arte, então a gente fez um mapa e via, e os nomes da rua era todo nome de passarinho, né? Então, eu lembrava bastante na época também quando tinha os indígenas, né? A gente convivia com os indígenas e alguns eram declarados parrais na época. Então, a gente saía para visitar também esses indígenas Lembra na o nome da cidade dele. tribo, Shirley? Era do Coatá. Só lembro os amigos de Coatá e Laranjal, né? Que era também dessa época. E, então, até hoje eu falo com alguns, né? Pela rede social, quando eu encontro. Mas nunca esqueci desses amigos indígenas, né? Que, principalmente família Brasil, né? Da Uhum. Coatá. É muito Então, são interessante. coisas que acontecem na nossa trajetória, né, assim, de Bahá'í na vida também. Eu estudava na Vila, Isaías Vasconcelos, mas depois tive que me ausentar, né? Aí foi quando eu recebi um convite para sair, né, com a Aí como família. instrutora ou como pioneira? Eu acho que era, não sei se era pioneira, né? Porque era uma família de pioneiros saindo do Amazonas para outra cidade, que foi Goiás, né? Então, foi quando eu recebi o convite de
de vir com eles para Goiás. Quem eram eles, Shirley? Era a família Arani, era Pari e Farzad. Ah, certo. Então, Pari vinha de mudança para trabalhar, né, como a sua área, que é veterinária, então recebi o convite para vir com eles. E nessa época eu trabalhava como cobradora de ônibus. Deixa eu lembrar uma coisa, agora que me veio à cabeça, eu trabalhava na noite em Iranduba, Aham, então eu era garçonete. aham. Então, todo um período, eu estava trabalhando no meu aniversário, aí foi quando eu recebi a visita, né, dos amigos, lá no meio daquela muvuca toda, né, e levaram o bolinho para comemorar o aniversário. Foi uma coisa muito Era seu diferente, aniversário? era o meu aniversário. Ah, então foi uma surpresa, né? Sim, sim, era foi muito interessante essa parte, né? Eu achei, nossa, que pessoal do nada vinha aqui, né? Já que eu disse, era religião, o pessoal vai entrar aqui, né, nessa muvuca, nesse. Então, eu não pude, né? Nessa época, então, como garçonete, não podia dar uma atenção mais especial para eles. Mas foi uma noite muito interessante para mim. Ah, que legal, Shirley. Aí, tá vendo? Depois você fala que você não tem boa memória. Tem sim. Então é É só porque puxar. vai lembrando as coisas ao É, pouco, né? Pouco a é, pouco. é. E nesse período lá, que antes de você sair, você aceitou esse convite, você veio como pioneira para Goiás, né? Para Goiânia, né? Foi Goiânia ou foi Anápolis? Anápolis, né? Foi Anápolis. 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 Mas antes disso, nesse período que você começou a sair para fazer ensino, né, com o pessoal, Sim. mesmo em Iranduba e tudo, você teve alguma experiência em Manaus? Em Manaus eu participava, né, as atividades, porque as atividades maiores que aconteciam, né, na sede Parrai da Praça 14, tinha algumas atividades lá, Parrais, e também lá no São José, né, que acontecia também umas atividades, as atividades maiores, né, tipo conferências, outras coisas. Uhum. Então, eu participava algumas atividades lá logo no começo. Você sabe que eu morei em Manaus quase 10 anos, né? Sim, eu soube. E eu morei na sede da Praça 14, onde você está se referindo. Quando Uhum, a Assembleia Nacional comprou aquela sede era de uma família Bahá'í. E a família uhum, Bahá'í tinha comprado a casa financiada e já tinha pago boa parte do financiamento da casa, mas resolveu doar o restante do tempo, né, para a fé. E aí a Assembleia Nacional aceitou o oferecimento e tal, e ajudou a pagar o restante das prestações e virou uma sede Bahá'í. Só que é interessante, porque quando aquela mesma casa, sem mudar nada, passou para o nome da Assembleia Nacional, naquela rua Barcelos, que é onde a sede da Praça 14. Praça 14 é o bairro, né? Naquela sim. Rua Barcelos, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica na rua e nem tinha calçamento na rua. Então, imagina, era como se fosse um beco, que não era beco porque tinha saída na rua de baixo, né? Sim, Mas não sim. tinha calçamento na rua, nem água, nem energia elétrica na rua. No dia que a Assembleia, no dia que passou o nome daquela casa para o nome da Assembleia Nacional, uma semana depois, eles instalaram luz elétrica. Dentro de um mês, colocaram água encanada. E dentro de 6 meses, calçaram a rua. Calçaram não, asfaltaram a rua. Então, Uhum, num espaço de 6 meses, por uma casa que não tinha energia elétrica na rua, nem água encanada, era uma cisterna, né? Era um poço, e nem calçamento, olha o que Deus, quando quer, faz, né? Então, aquela sim, sede triplicou o valor do imóvel, triplicou o valor da propriedade, né? E aí nós éramos instrutores,
depois nos tornamos pioneiros no Amazonas, né, em Manaus. Nesse período, então, nós morávamos naquela casa. Então, essa é uma pequena história, tem muitas outras, né, dessa sede Bahá'í que você se referiu aí na Praça 14. Até porque quando eu conheci a sede, ela já estava bem ativa mesmo, né? Não cheguei a presenciar toda essa mudança aí, esse progresso, né? Da sede e do bairro. Além do que, do outro lado da avenida, porque tem a Rua Barcelos e há aquela avenida aí de cima que corta, é a Avenida Major Gabriel, que chama, né? E Sim. na esquina daquela Avenida Major Gabriel, na época, não sei se continua até hoje, tinha a TV Educativa. A sede da TV Educativa do Amazonas era ali. E nós tínhamos muita amizade com o pessoal da televisão, então qualquer Bahá'í ilustre que aparecia em Manaus, eles corriam lá para fazer uma entrevista, e assim ajudou muito. Era só atravessar a avenida e estava lá na casa para ser entrevistado, né? Mas sim, então você estava contando que as atividades maiores você participava em Manaus, né? Como é que Isso. era, Shirley, essa impressão de uma menina que conheceu a fé Bahá'í nas circunstâncias que você conheceu, estudou numa escola Bahá'í por um período, começou a trabalhar, a fazer amizade com os Bahá'ís. Como é que é esse sentimento? Porque muitas pessoas que estão nos vendo e ouvindo também passou pelo que nós passamos. Nós dois não nascemos em família Bahá'í, né? Nós conhecemos a fé Bahá'í ao longo da nossa vida. Como é que é esse sentimento? Bem, Padinha, é sentimento de, não sei te dizer, é coisas que vão acontecendo, a gente vê tudo diferente, a gente vê que o que a Fé Bahá'í trouxe, né, era diferente e aquilo chamava muita atenção, né, as pessoas, o jeito de de conversar, de falar, de agir, tudo isso chamava atenção, né? Então, vamos tentar fazer um mundo mais unido, vamos tentar trabalhar pela unidade, sendo você preto, branco, amarelo, né? Essa coisa que me chama sempre a atenção, a questão da diversidade, né? A eliminação de preconceitos e a questão da igualdade de direito entre homem e mulher são alguns princípios que me chamaram a atenção, né? De ver que a mulher tinha voz e podia falar, podia fazer, né? Tudo isso me chamava a atenção. E as atividades eram sempre contínuas, né? Sempre tinha alguma coisa a se fazer para a comunidade. As atividades que aconteciam no final de semana também no colégio, antes de ir para Manaus, e tinha a casa Maslu, né? Que tinha o casal Carlos e Faripa, na época, com a família, né? Sim. Tinham chegado, então tinha muitas atividades lá também no final de semana, né? Aprofundamento. Nesse período, Capacitação, né, que chama. nesse período, Ferial e Parvis ainda moravam em Manaus, né? Sim, sim, Lá sim. na Dicam, né? Isso, vim conhecer, já era a Dicam, né? O casal também, eles atuavam como pioneiros nessa área de São José. A gente, às vezes, ia para lá, tinha um encontro maior, né? Da comunidade Bahá'í, e ia para lá participar. São José é um bairro em Manaus, né, Shirley? Sim, sim. Muito bem. Até hoje, acho que funciona lá as Funciona. atividades, né? Mudou. Deve ter mudado muita coisa, né? Nomes, mas as atividades maiores também acontecem muito lá. Eu acredito que os amigos barrais que atuam lá, muitas capacitações estão acontecendo lá do Instituto, todos os finais de semana. Quanto tempo, Shirley, você já saiu de Manaus, de Iranduba? Você está hoje em Brasília, né? Sim, sim, eu estou aqui. Eu saí um período, fiquei em Anápolis,
junto com os pioneiros. Depois foi quando eu fui para Salvador para uma capacitação do Instituto, né? O livro 1, onde tudo começou a trabalhar com o Instituto em si, né? Sim. Então, foi de lá que eu vi que tinha um período que falavam o ano de serviço, né? É. Então, devido esse mês que eu fiquei lá em treinamento, estudando o livro 1, foi quando eu descobri que tinha esse ano de serviço. Os meninos falavam muito, os jovens que estavam lá, né? Então, eu fiquei encantada com isso também. Aí foi quando eu voltei e falei do desejo de poder servir, de levantar como um ano de serviço. Aí foi um período assim meio vai ou não vai, vai ou não vai. Aí até que eu consegui, né? Então passar esse ano de serviço em Salvador. E foi no ano de 99 que eu fiquei até no começo de 2000. Então, nesse período, tinha campanha, já falava-se de campanhas, tinha as cartas da Casa Nacional de Justiça, que as pessoas lá, as pessoas começavam a ler os planos, né? Tinha os planos, o período, acho que era plano de 4 anos, que estavam entrando, aí cada plano tinha que fazer alguma coisa, alcançar, então estava nesse período aí que tudo novo para mim, né? Na verdade. E esse sentimento que você falou, estava naquela indecisão, se vai, não vai. Esse período é um período bem difícil, né, Shirley? Sim, sim, até porque você tem uma rotina de vida, né? É, Então, você acaba, com essa rotina, você acaba criando um pouco de raiz, né? Para sair, será que eu vou? Será que vai dar certo? mas Você no fica caso, as suas raízes já não eram em Iranduba, suas raízes já eram. já tinha saído isso. Então, Então, em suas Anápolis já raízes eram não. isso, já tinha criado lá, já tinha atividade, já tinha aula de criança, além do trabalho, né, na clínica, ajudando Pari, Fazado. Então, tinha toda essa. E estudando também, né, que tinha que parar um pouco para poder se dedicar ao ano de serviço. Então, foi toda essa dúvida, né? Mas aí você ia para onde, Shirley? Mas o Levantar para desejo uma. era maior, né? Hã? Oi? Você falou assim, Mas o desejo. não, nesse período na Bahia, que você estava em treinamento, depois veio a ideia de ano de serviço e você foi convidada para prestar um ano de serviço. Esse ano de serviço ia ser aonde? Lá mesmo, Ah, lá da lá em Bahia mesmo. Bahia mesmo. A gente ficou na Bahia, foi. Na verdade, tinha uma campanha regional e uma campanha nacional, né? Então, eu fiquei um período na sede Barrai de Nazaré, com as meninas que participavam da campanha nacional, como na época tinha a Angelita, que já conhecia, né, de Goiânia, já convivia com ela lá. Conheci Xirinha, Luzia, então a gente ficava na parte da sede de Nazaré. Uhum. E ia aos finais de Sede semana. de Nazaré, para quem não sabe, é a sede local da Bahia, de Salvador. Isso, de Salvador. Porque em Salvador tem a sede regional, né? Isso, é a sede local É, de Nazaré, onde a gente residia. bairro de E, Nazaré. e os finais de semana é para a regional, que é em São Cristóvão, né? É, Participar de alguns treinamentos e de cursos lá que estavam acontecendo, e campanhas mesmo de ensino, né? Que a gente se reunia para visitar outras comunidades menores dali, ao redor de São Cristóvão, né? Fazenda Coutos, e esses lugares assim da vizinhança de Salvador. isso. Nesse período, nessa hora, né, Shirley, você bem sabe, é que a gente vai adquirindo experiência, essa experiência vai ampliando o nosso conhecimento, o nosso conhecimento aumentando, vai aumentando também a nossa coragem, né? E cada vez a gente vai ficando mais forte para dar voos mais altos, né, Shirley?
Na verdade, isso, né? Então, ou você é isso que a Fé Bahá'í traz para a gente, é tentar colocar, lançar você para a prática, né? Para você fazer mesmo, não fazer por você, é você fazendo, né? Para as outras pessoas. Então, acho que também foi um motivo também de criar empoderamento, né, da Fé Bahá'í proporcionar isso para a gente, criar empoderamento de poder fazer as coisas, né? E nesse período em Salvador foi muito interessante porque era muita área mesmo, era mais área, era mais campo, né? A gente tinha um período que ficava o final de semana, era ensino, 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 direto, visitas nas comunidades. Então, isso era muito constante, né? Campanhas, e era atrás de campanhas. Então, acho que isso me motivava mais, porque eu sou uma pessoa que não paro quieta. Eu quero sempre estar fazendo alguma coisa. Então, se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu não consigo, sou muito ansiosa, talvez seja isso, para Não, fazer algo. você é muito ativa, elétrica. Isso, só assim. Então, eu não pode falar muito, mas fazer. Mas hoje eu estou puxando a sua língua aqui para você falar, né? Hoje você está, não sei, talvez as orações que eu fiz anteriormente também, para ver se eu solto mais, me solto mais um pouco também. Mas eu não sou muito de falar, não, sou Sim. muito na minha, muito observadora. Inclusive, também esse treinamento, todo esse treinamento que a gente passa, principalmente hoje, cada época tem sua característica, né? Mas na Sim, época de hoje, nessa sua época, que você hoje, uma pioneira, uma grande instrutora, realizando grandes tarefas, fazendo grandes contribuições, o papel maior nosso hoje é fazer com que os locais, né? Aqueles nativos, aqueles daquele do bairro, da vizinhança, da cidade onde a gente está realizando trabalhos, de instituto, principalmente, estudo dos livros do Instituto do Rio, é fazer com que eles depois realizem, né, Shirley? sim, sim. A ideia do pioneiro é chegar à comunidade e capacitar, encontrar as pessoas, né? Capacitá-los no instituto para que eles possam levar avante isso na própria comunidade, para o desenvolvimento da própria comunidade deles, né? Exato. E também o que acontece, a gente acaba criando vínculos, né, com a comunidade também, né? E o instituto é muito importante para isso, tanto para capacitação como para consolidação, né, das pessoas que a gente vai conhecendo nas comunidades. E a gente vê a gente sente você como tutor da pessoa, a gente sente a transformação através do estudo da palavra sagrada que o livro traz, né? E a pessoa acaba, não só a pessoa, mas você também que está estudando com ela, acaba aprendendo, se aprofundando cada vez mais na palavra sagrada. Isso mesmo. Eu lembro que uma amiga, conversando com ela nesse nosso Uma Graça de podcast, ela falou uma coisa interessante, que ela falou que quando estava assim, logo no começo, que ela conheceu a Fé Bahá'í, se tornou Bahá'í, começou a participar das atividades, ela falou que o sentimento dela é que ela queria fazer as coisas rapidamente e tal, e sentia que muitos que estavam juntos, ela andava devagar, e ela queria logo subir e tal, e andar na frente rápido e liderar. E aí ela foi e comentou esse sentimento, né? Essas ações dela com outro Bahá'í um pouco mais experiente, e aí falou com ele isso. Sabe, às vezes eu não tenho paciência e tudo. Aí ele foi falou, ela dizendo que ele falou uma coisa para ela que mudou a vida dela. Ele falou para ela assim, falou, olha, imagina você subir numa montanha e outros vindo junto com você. Só que você é rápida demais, você sobe muito rápido, você anda rápido, seus passos são largos,
você já chega lá no cume da montanha. Chegou no alto da montanha, você olha para baixo, está aquele povo todo que estava junto com você, lá embaixo ainda, subindo. Qual é o valor disso? Não teria um valor melhor e maior se você pedisse a eles que desse uma aceleradinha e você desse uma diminuidinha, para que vocês pudessem subir juntos. E aí, se você chegar junto, no cume da montanha, no alto da montanha, junto com os outros amigos, o seu prazer, a sua satisfação vai ser maior. Então, é mais ou menos isso que hoje você e tantos outros pioneiros e pioneiras, e instrutores e instrutoras fazem, né, Shirley? Tenta ajudar o que está andando devagar a andar um pouco mais rápido, e o que está andando rápido dá uma diminuidinha para não se distanciar demais, não é isso? É, na verdade, é isso mesmo, né? A gente tenta puxar as pessoas, mas cada um tem o seu tempo, né? Isso, Às cada um. vezes, a convivência em si, às vezes a gente volta com bem, chega com alguns hábitos, com algumas coisas, né? Da nossa vida cotidiana mesmo, e acaba que a gente acha que todo mundo é igual a gente, tem que ser igual a gente, mas cada um tem as suas limitações, né? Exatamente. E não tirando, e cada um tem as suas capacidades, é claro, Isso, né? é. Que é o mais importante, independente do que se está fazendo ou não, o importante é tentar levar à frente, né? E cada um no seu tempo, é claro. É. Mas, Shirley, nesse período lá, nesse um ano que você passou na Bahia, passou em Salvador, lembra de algum episódio, de algum desafio? Porque às vezes a gente passa uns apertos também bom, né? É, Apertos e só vitórias, né? Crises e vitórias, né? isso sempre tem, sempre vai ter, na verdade, né? É. A questão, principalmente convivência. A gente saía da sede de Nazaré, às vezes, direto para a Fazenda Coutos, né? Uhum. Então, a gente ia de ônibus, né? Chegando em Fazenda Coutos, tinha um local lá onde eram realizadas as atividades. Às vezes a gente programa, não, hoje vai ter uma atividade e chegando na hora, cadê o pessoal? A gente fica sem entender o motivo, né, naquele momento. Mas Nessa época, a Neri estava lá ainda, não? minha família, Neri, né, e Jorge, e eles ajudavam bastante, né, nas atividades, a Neri sempre apoiando, como na época, acho que ela era membro do Conciliar, não sei, não tenho certeza. Então, ela ajudava bastante, né, a gente nas atividades em si, nos aprofundamentos em São Cristóvão. Então, ela sempre estava nos orientando os instrutores para o ensino, né, sobre o texto sagrado, sobre toda uma questão mais profunda da fé, para depois a gente ir para a área. Então, a gente sempre ia na casa dela, lá em Fazenda Coutos, as atividades aconteciam lá na área na vizinhança, né? Que hoje, antes não era vizinhança, antes a gente só chamava campo, né? É. Então, outra vizinhança. Então, as atividades aconteciam lá, em algumas escolas, a gente visitava as pessoas e falava diretamente. Não lembro exatamente alguma coisa assim que me veio no momento sobre o que aconteceu de diferente. Eu lembro muito sobre as atividades em si, né, que Uhum. aconteciam lá. Tinha que sair o período de ir e vir, às vezes saía tardinha, chegava muito cansada à noite, né? Às vezes um período do carnaval, muito turbulento, e você passando pelo meio da muvuca para poder entrar na sede. E Então, às vezes doido para ficar no meio da muvuca e não dava, né? eu para ficar ali, olhava ali da janela, né? É. Não posso. Então, essas coisas que acontecem, né? Salvador, então, uma cidade muito alegre, muito
muito encantadora, né? E mística, né? É. Salvador é uma cidade muito mística. Então, foi um período muito bom de desenvolvimento para mim, de crescimento, né? Aprendizado também. E E eu fiquei lá até março de 2000, tive que voltar. Aí foi quando eu voltei para casa. voltou Essa para volta para a casa que você fala é Iranduba ou é Anápolis? Iranduba, né? Eu Iranduba. voltei para Iranduba, nessa época minha mãe tinha se mudado para Iranduba. Ela Ah, tinha vendido a casa de Manaus e voltou para Iranduba, por conta da minha avó, né? Que estava sim. doente. Então foi quando eu voltei. E você volta de um jeito assim, quando eu voltei, tudo diferente, você achando que é a mesma coisa, né? Você tinha Então passado foi quanto tempo fora, Shirley? eu tinha passado, acho que uns 5 anos, se eu não me engano, não Não, tenho assim certeza, né? muda Assim, muita coisa, né? isso. Aí, então, quando eu voltei, foi um choque, né? Porque meus amigos, tudo diferente, tudo casado, tendo filho, e aquela rotina de Iranduba sempre movimentado, né? Os finais de semana. E para mim estava muito diferente, porque você volta e, por mais que você volte a participar das atividades barrais, ainda estava muito que confuso para mim, né? Assim, você saiu de uma rotina diária, né, de ensino, e chega lá ver a realidade em si. Acho que É porque você voltou num ritmo, né, Shirley? Você voltou num ritmo muito intenso, muito acelerado. E o pessoal lá na vida é normal, né? Ensinando uma vez por semana. E você era todo dia, né? sim, sim, foi isso. Ainda tinha a questão da família, né? E não entender o porquê que eu estava fazendo isso, né? Todas essas questões, toda essa pressão, né? Por que que, por que que você foi? O que que é isso? Aí começam as perguntas, né? Você tenta explicar, mas ele não consegue entender. Então, você fica tipo o peixe fora d'água, né? As pessoas na cidade, num ritmo diferente. Mas aí foi quando eu não estava conseguindo me adaptar bem na cidade. Aí surgiu novamente, através de outros pioneiros, né? Acabei indo para Belém. É. Mas é só uma coisinha, mas nessa sua volta para Iranduba, todo mundo já deve aqui perceber que Iranduba é uma cidade próxima a Manaus, né? Sim, sim. Então, quando você voltou, apesar da sua família, isso é muito comum acontecer com todas as outras famílias, né? Dos jovens pioneiros, instrutores, quando Uhum. voltam para casa, nem quando voltam, mas quando vai visitar a família, percebe a mudança, percebe que a Shirley não é aquela. Assim como você viu eles Realidade, diferente, hã? choque de realidade, Choque de né? realidade. Assim como você viu e percebeu o ritmo deles, diferente do seu, muito estranho, muito todo mundo devagar, eles também perceberam que você mudou. E, às vezes, a percepção da família com relação ao jovem que está visitando a família ou está voltando para casa, essa percepção, muitas vezes, e na maioria delas, é positiva, né? Eles Uhum. acharam que você também melhorou. Não, a Shirley está mais educada, está mais isso, mais aquilo, ou acharam que você voltou pior? Não, não, minha mãe disse que eu voltei muito melhor. Então, Inclusive, foi quando eu voltei e comecei a ajudar ela, né? Eu estava muito ativa, assim, em casa, né? Tudo que ela precisava, eu ia, fazia. Então, ela sentiu essa mudança em mim, sim. Mas ela não compreendia a questão religiosa, né? sim, Mas a sim. minha mudança era nítida nisso, né? Meus amigos também viam isso. Então, essa mudança eu acho que essa é a fundamental para a vida de um pioneiro, para a vida de um instrutor.
a gente que hoje pode ser pioneiro até na própria vizinhança, né? Porque, de fato, a gente sempre fala isso. O que é ser pioneiro? Nesse conceito de pioneirismo que você saiu da sua terra, foi para outras terras para levar a fé, perguntaram para a Casa de Justiça, há muitos anos atrás, o que significa ser pioneiro. E a Casa de Justiça, numa mensagem, respondeu que ser pioneiro é todo aquele barrai que saiu da sua localidade, seja a cidade que ele nasceu ou onde ele mora, para outra cidade, para outro lugar, para ensinar a fé. Quer dizer, ele não, mas eu mudei. Um amigo, um tempo atrás, falou comigo: não, mas eu não sou pioneiro, porque eu não sou dessa cidade, mas eu sou Bahá'í e eu morava em Belo Horizonte. E aí, agora eu moro nessa cidade, numa cidade de Minas também. Mas eu não mudei porque eu saí de Belo Horizonte como pioneiro. Eu mudei para essa cidade porque meu emprego, o trabalho a empresa que eu trabalhava, me transferiu. Falei, tá, então você chegou lá na cidade e não ensinou a fé Bahá'í mais. Você agora não é mais Bahá'í. Não, claro, continuo Bahá'í, continuo ensinando, abro minha casa para reuniões de amigos, a minha esposa dá aula para criança, meus filhos, eu tenho filho adolescente, participam de reunião de pré-jovem. Então, e isso é que a Casa de Justiça fala, mesmo que o indivíduo, que o Bahá'í saiu da sua localidade, da sua cidade, foi para outra, mas continuou com o intuito de ensinar a fé, ele ali é pioneiro. E hoje o conceito de pioneiro, como nós já dissemos, é até de vizinhança, né? Você sai de uma vizinhança na mesma cidade e muda para outra, você também é pioneiro. E quando a gente encontra alguém que nunca ouviu falar em Bahá'u'lláh, nunca ouviu falar na fé Bahá'í, e eu pergunto para ele: você nunca ouviu falar? Você já ouviu falar na fé Bahá'í? Ele fala: não. Aí eu explico para ele o que é. Nesse momento, eu estou sendo pioneiro para aquele indivíduo. Eu sou o primeiro a ensinar a fé Bahá'í para ele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a sua volta para casa, voltou uma filha prestativa, ajudando a mamãe, e faço isso, tudo que ela pedia, você fazia. Essa mudança foi uma mudança positiva. E a família, principalmente mãe, percebe tudo isso. Então, essa mudança é que os outros precisam ver em nós, porque os outros vão nos julgar não é pelo que a gente fala. Tem muita gente que fala bonito e não faz nada. Então, eles não vão observar, não vão nos julgar pelo que eles ouvem a gente falando. Eles vão nos julgar pelo aquilo que eles veem a gente fazendo. Então, esse exemplo de vida que você deu quando voltou para casa, você pode ter certeza que foi a maior influência que você pôde causar. Mas aí sim, eu falo demais, né, Shirley? Você fala de menos, eu falo demais. Pode me interromper, entendeu? Quando você voltou para casa, e aí? Bem, aí voltou à rotina normal, né? Então, sempre participando das atividades, claro que tinha na sede Bahá'í de Iranduba, tinha os ensinos, tinha as capacitações e campanhas que aconteciam, sim, na comunidade, mas também tinha a outra rotina, né, da vida, voltando, tentando... minha mãe, ela tinha vendia verdura ali perto, então eu já estava ajudando ela, voltando ao trabalho, né? Eu ia para Manaus e voltava, comprar mercadoria para ela, vendia na feira, a gente ficava na feira final de semana, os domingos, né? Em Uhum. Iranduba. Então, foi quando chegou um período que não sei o que aconteceu comigo, eu não estava conseguindo me adaptar na comunidade. Não estava. Quando não estava conseguindo me adaptar na comunidade novamente. Você veio muito acelerada, né, Shirley? Sim, eu acho que foi isso. Aí foi quando eu recebi um convite de ir para Belém. E eu não pensei duas vezes, né? Eu disse, então foi lá que eu fui para Belém e através do Conselho Bahá'í, né, criou uma sede no Marambaia, eu acabei ficando no Marambaia, né, participando das atividades lá Bahá'í, né? E foi um período
também diferente, mas lá também eu, além de ensinar, e voltei a estudar. Ah, que Aí legal. comecei as amizades na comunidade, né? Estava estudando e também fazendo as atividades barrais. Mas teve um período que eu tive que fui para a conferência, participei da conferência, né? Acho que atingi o livro 7, foi quando o conselho também sugeriu que eu fosse para Macapá. Teve um período em Macapá, que foi 2001, 2002, acho que foi 2001, que eu fui para Belém no mesmo ano que eu voltei para casa, em 2000. Então, em 2000, para Macapá, e foi quando eu fui atuar como tutora, né? Hoje tutora é facilitadora, antes era É, facilitadora, né? é. Então, nesse período em Macapá foi muito mais instituto mesmo, né? E quando você encontra uma pessoa que tem sede de estudar o livro, isso é maravilhoso, né? Para um tutor. É. Então, encontrei famílias lá que queriam realmente se aprofundar no instituto e isso me animava muito, né? Tinha os desafios, é claro, porque tinha suas vidas diárias, né? Seus trabalhos, e não tinha muito tempo, mas o tempo que tinha, eles se aprofundaram bastante e puderam avançar bastante nos livros do Instituto, até antes de eu voltar. Então, eu tenho essa lembrança muito forte de Macapá, com os amigos de Macapá, né? Uma comunidade muito linda, a cidade também, e eles são muito ativos mesmo, quando eles querem fazer, eles fazem, eles tentam A família do Hamid é lá? Olha, eu não sei dizer, porque quando eu fui, eu fiquei na casa de Charla É, Jairo, de né? Jara. Isso. E também ficava na casa dos amigos, como da Ana, paraense, a família paraense, né? Sim. Então, esses amigos aí eu tinha um convívio maior, né? Que também conheci hoje a Camille, né? Camillezinha, estudava bastante com ela. Então, Essa família que você estudou, fez o livro 1, que era uma família bem participativa, eram Barrais, não? na época, sim, eles já eram declarados, Ah, tá. né? Você sabe que Macapá, um dos primeiros pioneiros, isso há mais de 40 anos atrás, saíram daqui de Mojimirim. Três jovens, três jovens. Hoje um desses jovens já está com mais de 70 anos. Oxe, Pois é, foi assim, um período maravilhoso. Um deles até a gente convidou para esse Uma Graça de podcast. Ele deu uhum, depoimentos super interessantes, que foi o Jorge Guerreiro. Um desses jovens que foi para Macapá como pioneiro, chegou a servir no Corpo Continental de Conselheiros. Foi conselheiro, foi membro da Assembleia Nacional, membro da Assembleia Local aqui de Mojimirim. Um outro, um advogado assim, maravilhoso, muito competente. E o outro é hoje um terapeuta holístico, acupunturista. Esses três jovens tiveram um futuro, uma carreira profissional também brilhante. Mas então, Shirley, aí você está em Macapá se esbaldando lá no livro 1. isso, nos avanços do Instituto, né? É, Então, aquele período assim que mais fazer as coisas, vamos tentar avançar o máximo que der. E quando você, como te falei, quando tem pessoas que realmente querem, né, e mergulhar nas palavras sagradas, então isso ajudava bastante. Eles lá era estudando e fazendo, né, participando das aulas de criança, das atividades locais. Então, Macapá desenvolveu bastante, né? E é por isso que é uma cidade, acho que acredito já está no terceiro marco, né? Então, sim. devido a esses amigos. E também esses aí que foram antes e jogaram a semente, né? Do Barral Pois lá. é. É. Tá? Com Você certeza nasceu essas lindas
essas lindas árvores hoje aí que estão dando belos frutos na É. comunidade. E você foi lá com o seu regadorzinho, regou também um pouquinho. A gente como pioneiro tenta fazer a nossa parte, né? Que é isso. Mas e aí? E Mas e aí? Aí você ficou em Macapá há quanto tempo? Macapá, Belém? eu fiquei 3 anos. Depois desses 2008, voltei novamente para casa. Foi quando eu descobri que minha mãe estava em Manaus, Ah, sua né? mãe tinha Minha- voltado para Manaus. Isso, um bairro distante de Manaus, assim, ficava para a estrada, assim, para quem já ia perto da fronteira, assim, quem ia para Rio Preto da Eva. Aham, Era bairro novo, né? aham. O bairro se chamava Jesus Me Deu. Às vezes, quando eu Ah, falo, meu Deus do céu. Não era invasão, não, Shirley? era invasão. Eu falava com ela pelo telefone, aí, mãe, onde a senhora está morando? Ela disse, Jesus me deu. Aí eu falava assim, não, eu sei que Jesus te deu, mas o nome do bairro que eu quero saber. E ela falava, não, Jesus me deu. Eu disse, não, eu sei que Jesus lhe deu, mas eu quero saber o nome do bairro. Então, era isso, né? Então, aí ela acabou, não, o nome do bairro é Jesus me deu. Aí foi quando caiu a ficha. Eu disse, ah, tá, o nome do bairro é esse. Porque com esse nome, né, Shirley, só pode ser invasão, né, não? Então, foi quando eu voltei, eu estava lá. Aí, novamente, eu peguei todo com aquele gás, né? O bairro em desenvolvimento ainda. Então, eu ajudei, foi um período que eu ajudei ela bastante. Mas como o Bahá'í, né, a gente não é de parar muito. Então, tinha as atividades Bahá'ís em Manaus, que eu ia, de casa só dava para ir mais para a Praça 14. Aham. E eu saí, e as atividades, a maioria era mais à noite, né? E lá, como sendo um bairro novo, ficava muito perigoso na volta, né? Eu ia de ônibus e voltava. E devia ter pouco ônibus também, né? Isso. A gente ficava na estrada ainda não tinha ônibus. A gente descia na BR e descia e vinha para casa. Então, foi um período muito, como que se diz? Difícil. Difícil para mim, né? Até porque para participar das atividades ficava difícil, né? Devido à E distância sua mãe, também, né? Shirley, sozinha? Morava lá sozinha ou suas E irmãs? sim, estava sozinha. Meus irmãos, não, eles já estavam, dois já tinham ido para Boa Vista e a mais velha estava num bairro mais distante também, e o outro ficou em Iranduba, o mais novo ficou em Iranduba mesmo. Uhum. Então, ela estava sozinha lá. Aí foi quando também comecei a ajudar ela, né, no desenvolvimento, no progresso da casa, lá, o que tinha de fazer, né? Porque o trabalho era mais braçal mesmo, né? Uhum. E aí, pronto, você ficou lá até que alguém falou: Shirley, você não está com vontade de sair para fazer ensino em outro lugar? É isso aí. Na verdade, foi onde que Leile, que a gente se serviu em Salvador, Leile Walker, né? Serviu em Salvador e ela estava em Manaus, tinha casado com o Beto, né? E estavam morando na Cidade Nova. Acho que junto com a Dila, Mas quem casou com o Beto? a Leile Walker. Leile. Pois aí, o Beto é o filho do seu Francisco, não é? Isso, irmão E da. o Beto foi meu aluno de aula para criança. Foi? Foi. Ele era danadinho, mas ao mesmo tempo que ele era danadinho, ele era inteligente, esperto, era meu ajudante. E o Beto, então, aí o Beto cresceu, a gente não pode nem ficar falando isso, não, senão o pessoal pensa que a gente é velho, né? É verdade, mas eu já peguei ele adulto, então essa parte Exato. aí, Pois é, mas ele não mudou para fora do país? sim, está morando fora do país. Ele é família. Ele está morando aonde, Shirley? Não lembro a cidade, o nome da cidade. Até hoje eu ainda falo com eles ainda. Mas é nos Estados Unidos? Sim. Estados Unidos, né? Mas então, Então, e aí foi, você.
foi o convite que eu recebi, né? Porque na época, ela era aeromoça, Aham. então ela viajava bastante, e o Beto também tinha os seus trabalhos, né? E ela tinha um menino novinho, o Vini, estava muito novo, não tinha quem cuidasse, né? Aham. Apesar de estar morando, a Dila estava apoiando ali eles, né? As meninas também eram muito novas, e também não tinha essa. Foi quando eu fui e acabei ficando também lá na casa da Dila, junto com eles. A convivência aí foi lá também que a gente participava muito das atividades, né? E teve um período que eles tiveram que mudar para o Acre, né? Para Rio Branco. Aí, o Rio Branco, por conta de trabalho mesmo, né? Aí veio o convite, quer ir para o Acre? Eu disse, eu vou, né? Nessa hora minha mãe estava para pirar o cabeção, eu não entendia porque eu não parava em casa, né? Aquela coisa. Depois que entrou no sangue, Shirley, já era. Então, eu disse, é para ir para o Acre, vamos para o Acre, né? Então, foi quando eu voltei, eu fui com eles. Fui no Acre, lá no Acre também tinha as atividades parrais, né? Conheci grandes amigos também lá no Acre. Eu fiquei lá há pouco tempo, né? Devido à situação que aconteceu com a família, né? Minha avó tinha falecido, então insistiram que eu voltasse. Não, você precisa voltar, né? Com toda essa pressão, eu acabei decidindo voltar, né? Infelizmente, né? Não era o que eu queria, né? Mas a Mas aí família precisava, né, de apoiar a família, né? isso. Aí foi quando eu voltei. Quando eu voltei, eu já fiquei. Já fiquei todo esse período em Manaus mesmo. Aí voltei à rotina. Fiquei com minha mãe, voltei para Manaus. Minha avó tinha falecido em Iranduba. Aí voltei com minha mãe para Manaus e fiquei lá. E foi quando veio toda essa rotina de vida, né? Não, agora já estou aqui, agora tenho que procurar alguma coisa para fazer. Então, foi atrás de serviço e fiquei em Manaus um período e participando das atividades quando dava, né? É, Assim, devido à distância do sim. bairro. Eu acho que essa distância que a gente faz dá um período, dá uma esfriada na gente. Essa rotina de vida que a gente leva, né, comum. A gente passa a criar outra rotina, né, Shirley? Isso. Aí, por mais que a gente tente vincular as duas vidas, que é de da fé e da vida diária, fica meio que a gente acaba mais para o material mesmo, né? Na rotina da vida material. Mas eu sempre que dava, eu participava. E sempre, não sei, acho que devido a isso de não me afastar, aí foi quando eu recebi o convite de trabalhar com Conceição, né, que é a irmã do Beto. Então, a É. Conceição também participava bastante das atividades na sede do centro. Então, apesar de estar trabalhando, a gente também já ia para as atividades lá do centro, onde tinha, né? Então, por mais ter participado pouco, aí passou um período bem distante, assim, que viver a vida diária, e foi quando eu comecei a voltar para o artesanato, e no artesanato trabalhava durante a semana em casa, e os domingos lá no centro, e era essa rotina durante muito tempo. E foi quando chegou um período, agora 2018, né, todos esses anos nessa rotina de final de semana e não dava para participar das atividades. Alguns amigos já chegaram a me ver lá na feira, ao domingo, né? Então, ainda encontrava, que era uma feira muito de artesanato, muito importante na cidade. Sim. Aí, em 2018, foi quando eu falei com alguns amigos barrais pela rede social, né? E eles falaram da questão do pioneirismo novamente, né? Foi E tinha um tal onde grupo de orientação de pioneiros. tinha uma orientação de pioneiros, se você quiser pioneirar. Nessa época, eu já estava sozinha em casa, porque minha mãe já tinha falecido, né? Minha mãe, meu pai,
sim. Então, estava só eu na minha rotina em casa. Eu disse, quer saber, eu também acho que eu vou... Pois é, você Eu, deu um pulinho aí na sua história. Nesse período que você voltou do Acre, que você estava em Manaus, está muito interessante a sua vida, porque está mostrando para os amigos que estão nos vendo como é que é a vida de uma pessoa que deseja servir a Deus, deseja servir a Bahá'u'lláh, servir à sociedade, servir à humanidade. É essa a vida. Vai e volta, fica, pita, até que uma hora vai arrumar um marido e vai quietar, vai fincar raízes, né? mas isso, essa questão aí de arrumar marido, casar, por mais que você queira, mas eu já estava nessa rotina assim É. de ninguém cura. Não estou nem cobrando nada, não. Quem sou eu? Eu só estou falando assim, que nesse. Não, eu estou te falando, ninguém, é assim, por mais que eu... Essa minha vida, não sei, deve ser o meu jeito mesmo de ser elétrica, de não parar. Eu acho que se eu tivesse casado, talvez eu não estava nessa rotina que eu Mas estava com hoje. certeza não. Tem, como você disse logo no começo da nossa conversa, tudo tem seu tempo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que nesse período que você estava já começando artesanato, trabalhando no período lá com Conceição, foi que sua mãe falece, né, Shirley? Sim, sim, Isso. foi. Aí foi quando ela faleceu e eu continuei, né, nessa rotina de artesanato em casa, né, sempre nas semanas, passava o dia inteiro fazendo os materiais em casa e depois ia final de semana para o centro vender na feira de artesanato. Isso. Aí, quando foi 2018, você foi parar em Brasília num curso de orientação a pioneiros. Pois é, foi um período assim muito já foi para mim diferente, até porque reencontrar foi bom e diferente. Porque encontrei os amigos, né? Eu achava que era tudo aquilo que realmente como era no passado e tudo mais. Mas foi quando eu descobri que a orientação de pioneiro já tinha mudado toda aquela rotina de não é só para barrais, né? É para não barrais também. Eu não entendia isso, ainda não tinha toda. Quando a gente sai um pouco da rotina, a gente acaba perdendo parte da trajetória do desenvolvimento da fé, né? Então Isso é foi isso isso. E esse período, desculpa te interromper, mas esse período que você falou é muito importante e a gente tem que prestar muita atenção. Quando eu tenho uma rotina, um ritmo de vida, que eu não perco festa 19 dias, quando tem reunião devocional eu vou, se tem isso eu vou. A minha vida é isso. Agora, se eu deixo de participar por alguma razão, eu também crio uma outra rotina. E essa outra rotina é mais difícil de eu mudar do que aquela rotina que eu tinha antes e comecei a participar de atividade Bahá'í. Inclusive, tem uma coisa. Aí você falou que a gente perde um pouco o ritmo, né? Fica meio perdido, até mesmo na linguagem, até mesmo na forma. Agrupamento. O que é agrupamento? Não é comunidade mais que fala? É agrupamento? Essa coisa toda. Tem uma mensagem, um texto de Huriye Hanum, a viúva, a esposa do guardião, que ela fala uma coisa muito séria, que nós, barrais, deveríamos evitar de usar sigla. Ah, eu vou para RD. O que é RD? RD é reunião devocional. Ah, eu vou para não sei... E fala tudo em sigla. E um barrai, um amigo de um barrai, que esteja participando de uma atividade barrai e fica ouvindo aquela linguagem, que dia que vai ser a RD? Ah, RD. Aquele amigo fica pensando que nós, barrais, temos um código de comunicação que a gente fala em siglas, para que outros não entendam. E não tem nada disso. É só preguiça mesmo de falar reunião devocional, chama de RD, né? Então, isso que você falou é muito sério, muito importante. Quando a gente para de participar, a gente perde o ritmo. Se a gente também começa a falar em sigla, aquele que está entrando na vida da comunidade também fica perdido. A gente tem que tomar muito cuidado em ficar falando
em forma de sigla, né? Mas continua. Até porque esse período tinha mudado muitas coisas, agrupamento, as divisões, né, das agências, né, muitas agências tinham criado, É. e para mim parecia que eu tinha redeclarado novamente, né, a orientação de pioneiros, porque tudo coisa nova, né? Que não tinha assim um contato direto com as cartas, né, da Casa Missal de Justiça que sempre tinha, né? Mas devido a culpa era de quem? Era minha Não, mesmo, né? não é culpa, mas é um período que você passou sem participar, né? Isso é um período que a gente passa assim, meio que distante, né, É, devido à rotina da vida. Mas foi então na orientação de pioneiro que pude refazer novamente o Instituto atualizados, né? sim, Refazer os livros e estudar junto com os amigos, tanto os novos como os antigos amigos. Então, foi exatamente. muito interessante, foi tudo novo para mim também. Pois é. E foi nesse dia que consultei com o conselheiro, né? E o conselheiro perguntou, foi uma conversa tão assim, de amigo para amigo, né? Devido já ter conhecido na épocas passadas. Então, foi quando ele disse: Você está disponível? Eu disse: Eu estou disponível, até porque não, eu estava mesmo, assim, só naquela rotina. Então, foi quando. Ninguém esperava, todo mundo perguntava: E aí, para onde tu vai? Pronto, vai. Eu disse, eu não sei, nem sei se vão me chamar para pioneirar, né? E já tinha uns amigos que queriam também, que eu já conhecia, que queriam que eu ficasse aqui na região, né, do Centro-Oeste. Todo mundo pressionando, para onde tu vai, para onde tu vai? Eu disse, eu não sei, eu deixei aberto, o que eles decidiram, foi decidido. E nem sei se, porque eu via tantos jovens ali, tinham muitos jovens ativos, né? Eu disse, quem sabe, talvez eu nem me chame, eu volte para casa e quem vai é esses jovens aí que tem mais energia. Então, estava assim. Então, o grupo do Amazonas era bem grande, né? Muito extenso. E Amazonas, como sempre, sempre com muitos jovens e se levantando para servir. E foi quando foi decidido, né, que no final do último dia, Você está eu falando disse, daquela orientação de pioneiros que tinha quase 160, né? isso, No que Amazonas tinha mais de 30. tinha um grupo muito grande do Amazonas, É, né, todo mundo na expectativa, né, de pioneirar também. é. Então, foi quando eu fui convidada, né, a pioneirar em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Foi lá, então, que lá na frente meu nome saiu, ó, Shirley Vaz para Rio Brilhante. Eu nem sabia onde que ficava isso, nem imaginava, nunca tinha passado na minha cabeça onde era essa cidade, né? Então, eu fiquei até surpresa, né? Disse, depois de tanto tempo, como se diz, fora das atividades e, de repente, ser chamada para servir nessa cidade. Não fora das atividades, mas fora desse seu ritmo acelerado de ensino e treinamento e capacitação e aplicação dos livros do Instituto Uri, né? Nesse ritmo. E pegou a barra pesada, né, Shirley? Porque logo depois veio a pandemia, né? Pois é, menino. Fala um Voltei para pouquinho. casa, mas arrumei a mala e fui direto para Campo Grande e Rio Brilhante. Então, foi um período que eu fiquei com Solange, Rio né? Brilhante é Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, é um lugar lá friozinho, mas também que eu era uma amazonense que eu, pelo menos da minha parte, né, o frio é ótimo, né? Não sei, tem uns amigos que sentem mais frio, mas eu Ah, não, você gosta de frio? eu gosto do frio. Ah, legal. Então, me adaptei muito bem na cidade, né? Em Rio Brilhante, junto com Solange, né, com as atividades.
Mas aí veio a pandemia, né? Comecei com as atividades com os pré-jovens, né? Foi lá que eu também pude sentir essa atividade, acho que me cativou mais, questão dos pré-jovens, né? Muito ativo, muito, acho de ser esses aí mesmo, que é mais o meu ritmo. Então, acho que foi isso, por isso que cativou mais. Eu sou muito elétrica às vezes. Sim. Mas foi a pandemia chegou, menina. A pandemia, maninho do céu, foi quando tudo aconteceu. Eu disse, e agora? O que a gente vai fazer? Foi quando veio a orientação de ficar em casa, fica em casa, não pode sair, não pode lugar nenhum, usa máscara, usa álcool. E então, as atividades foi quando a Assembleia Nacional decidiu que alguns, quem quisesse voltar, né, para casa, poderiam voltar. Aí foi quando o Carlos me ligou, né, perguntando se eu queria voltar. Eu disse, no meio dessa, se eu voltar, porque quem estava comigo lá era a Aleph, que também estava em outra comunidade, teve que ir para lá para ficar com a Quem? gente. A Cef é o filho Ah, sei, do. sei. Dos pioneiros Então, persas. não, era o Kian também estava, que voltou para Ah, casa, sim, mas sim. a Cef era o filho do Frank, de Manaus, Sim, sim. do amigo do Maninho Frank de Manaus. Então, ele ia voltar, né, para casa, mas ele ia passar praticamente por 3 aeroportos. Aí eu disse, mas o pai dele pediu para voltar, então ele ia voltar. E foi quando eu decidi, eu disse, não vou voltar não, se for passar por esse aeroporto eu vou ficar doente, né, aquele medo todo. Sim. Tanto que eu nem saí da casa, a Solange me chamava, não, vamos ali, não sei o que, eu não queria nem sair de casa ainda. Então, foi um período assim que eu decidi ficar. Não, vou ficar por aqui. Se for para ficar doente, eu vou ficar por aqui. Se for para casa, eu vou ficar doente também. E vai ser, é agora ou não. Se for para ser, vai ser, né? Então, foi quando chegou o período da pandemia, as atividades ficaram muito ruins de fazer, então foi quando. Aí foi quando nós aprendemos também a usar a internet. Isso, verdade, foi quando começar as atividades pela internet, As e orientações passaram a ser virtuais. isso, as reuniões, muito. Aí foi quando foi essa questão aí, essa nova mudança, foi quando a gente pôde ver muitas carinhas antigas também que a gente não via, né? É, A gente está aqui, mas agora estou te vendo, estou podendo te ver mais. Então, foi onde tudo começou. exato. Mas foi um período muito bom em Rio Brilhante, né? A convivência com Solange, ótima, né? Ótima Bahá'í na comunidade lá de Mato Grosso do Sul. Sim. E aí, depois de Rio Brilhante, aí acabou, diminuiu o ritmo aí da pandemia, a gente já podia sair mais. Hoje você está onde? Então, foi quando chegou lá que a rodoviária ia fechar. Não, vamos fechar tudo, é lockdown para todo que é lado. Antes de fechar a rodoviária, o conselho sugeriu que eu viesse para cá, para Lusiânia. Lusiânia. Isso. Aí, um dia antes de fechar a rodoviária de Dourados, que Sol também tinha voltado para Dourados, eu vim para cá, para Lusiânia. E foi quando eu fiquei um período aqui nessa casa mesmo, durante 15 dias isolada, depois que eu cheguei, e pude começar as atividades, né? Eu já havia falar que já tinha passado alguns pioneiros por aqui, né? E que as atividades eram bem intensas, e com jovens até. Era aí que o Júnior estava, aquele jovem do Piauí? Sim, o junho passou um período aqui, né, antes da pandemia, sim, com outros pioneiros, né, É. e jovens da comunidade. Então, antes de eu vir para cá, eu tinha falado com a Angélica
da Da Bahia. Bahia. Isso. Aí ela tinha me falado de Lusiânia, né? Que ela tinha gostado bastante de Lusiânia. Até então ela achava que eu vinha para cá, mas acabei indo para Mato Grosso. Uhum. Mas ela estava aqui, tinha umas atividades, então foi quando eu já peguei meio que o caminho andado, né? Questão de atividades. Aí, mas, com o tempo, o que aconteceu? As atividades. Tinha também os meninos faziam atividade no projeto daqui da comunidade da Dondinha. Então, Uhum. tinha muitos jovens que participavam desse projeto que também participavam das capacitações do Instituto e de grupo de pré-jovens, né, onde a gente atuava mais dentro desse projeto. A questão... Aí foi quando tive que botar em prática essa questão de vizinhança, mapeamento, voltando a fazer mapeamento, visitas, aí as atividades de criança, tentar captar os jovens para capacitação. Então, foi todo essa... Antes começava lá, na casa das pessoas, as atividades, mas depois eu puxei para cá, para casa, a questão de aula de criança e pré-jovem. Uhum. Hoje você está só, Shirley? Sim, sim, Você sim. estava Agora, você tava com quem? Você estava com... quando eu cheguei, tinha uma jovem daqui da comunidade, né, que atuava, era a Pâmela. É, Então, ela ficou um período comigo, né, nas atividades aqui, tanto da casa quanto nos projetos que tinha. Mas chegou um tempo que ela teve que se afastar por conta de trabalhos e tudo mais, a vida pessoal dela, né? uhum. Aí foi quando eu fui para Manaus, passar um dezembro, passar um final de ano. Aí, quando eu voltei, ela já tinha voltado para a rotina da vida da casa dela, Sim. para trabalhos e coisas de família. Né? Ela não era de São Sebastião? É, sim, 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 assim, morava aqui, a família dela era daqui. De É, São Sebastião, ela passou um período lá, né, porque a avó dela tem parente lá, e participava das atividades lá com o Anderson. Ela falava que participava das atividades de PJ com o Anderson. sim. Shirley, nessa sua andança, nessa sua experiência, essa sua maravilhosa prestação de serviço, olha a xícara dela personalizada. Agora você humilhou meu canequinho aqui de alumínio, hein? Aí, tem que tomar uma aguinha, né? Senão quem não fala muito, hein? Quem não fala muito, né, Shirley? Tem que tomar. É, Mas então toda essa sua andança, essa aquisição de tanta experiência, tem que ter coragem, né? Muitas vezes, às vezes, para decidir para onde é que vai, ou se eu vou, a gente tem que ter coragem, né? O conselho, se algum jovem fala assim, Shirley, você que já andou tanto por aí, passou por tantas... E passou por dificuldades, né? Por testes, né, Shirley? Você lembra de algum teste assim, que esse foi desafiador? Fora a pandemia, porque eu acho que a pandemia foi barra pesada, né? sim, sim. Pandemia foi Porque, difícil. porque quando tu fala assim, ô Shirley, você quer ir para Manaus, e você vê na notícia que o povo lá estava morrendo, que não tinha nem oxigênio, era um negócio muito difícil de decidir, né? Esse período eu já tinha ido lá e voltado com ela no corpo já. Pois é, você tinha isso que eu ia falar. Eu lembro que você pegou Covid. Perdi Covid devido a eu ter ido lá e quando eu voltei, eu já cheguei doente. Então, eu tive que ficar um período aqui isolada na casa, né, por É, quase um mês, me cuidando, né? sim. Infelizmente, ninguém podia vir aqui. Eu estava recebendo orientações mais por telefone, e de alguns amigos, né? A gente acaba encontrando algumas pessoas, né? E aí, graças a Deus, você recuperou bem, né? Sim, sim. Eu acho que é isso que, quando a pessoa é ativa, né, ela não se deixa abalar, por mais que seja difícil.
Sim. né? E ela está constantemente dentro das atividades, isso faz com que ela fique mais forte, né? Então, foi um período muito difícil, mas passou, graças a Deus. E o desafio maior é quando você acha que está dando certo, aquela, acho que é a crise vitória que acontece, né, nas atividades. E que se você realmente quer sair como pioneiro, saia de coração, né? Saia por amor, barraular mesmo, porque você vai encontrar dificuldades nas comunidades, você vai encontrar, às vezes, você acha que não vai dar certo, mas talvez não seja o tempo, eu não sei, geralmente eu coloco assim, eu acho que esse não é o tempo, não é isso que tem que acontecer quando as coisas estão erradas para mim. É, Acabo colocando assim. Então, acho que esse não é o tempo, é mais um pouquinho para frente, talvez. isso. Então, se Mas, você realmente quer ser pioneiro, né, vá de coração, por amor mesmo, barrar até porque as provações vão vir, as pressões vão vir, vai vir pressão de todo lado e você tem que se pegar em orações e nos textos sagrados para poder você não sair da linha, porque às vezes você acaba, se você sair da linha, acaba saindo do prumo, né? é como se, nesse momento, é como se as bênçãos são cortadas, né? Sim, sim. Mas você falou uma coisa, eu acho muito importante, sabe? Por mais que venha dificuldades, provas, né? Testes, desafios, nesse período, nesse campo do pioneirismo, quando a gente está prestando serviço à fé, e a gente fica doente, por exemplo, como é o caso, a gente estava falando da pandemia, e você Uhum. falou que a gente fica mais forte para poder enfrentar essas dificuldades de saúde. Isso é uma grande verdade. Você lembrou de uma coisa muito importante, porque às vezes, infelizmente, a gente vê amigos que estão passando por alguma dificuldade de saúde, por essa razão se afasta das atividades, quando, na verdade, é nessas horas que ele tem que reunir todas as forças possíveis e enfrentar o desafio da falta de saúde, para que ele continue se fortalecendo quando ele está prestando algum serviço à causa, né? Sim, Padinha. Aí as pessoas de fora não entendem, né? Às vezes, alguns amigos até não entendem. Nossa, tu tá doente aí, como é que tu vai fazer? Não tem ninguém para te ajudar, isso, aquilo. E você tem que ver os meios. A força, eu acho que é aí que Bahá'u'lláh age dentro de você. É nesse período mais difícil. É, Então, as pessoas acham que não, você tem que fazer, eu acho que é o momento que você mais tem que fazer, acho que é aquele momento que está te pulindo por dentro, para poder seguir em frente todo esse caminho de serviço, né? Que não é fácil, não. sem Não vou dúvida. dizer que é fácil, que não é. Então, é mais você mesmo e barrar lá, Sim. que ajuda bastante. É. E hoje você está, então, em Lusiânia. Lusiânia, para todos aqueles que não estão lembrados, é uma daquelas antigas cidades satélites de Brasília, né? Que hoje é bairro, né? Sim, sim. É um distrito do Distrito Federal, né? Um bairro. E seus planos hoje, Shirley, em Lusiânia? Então, Padinha, passei um período de, novamente, capacitação em outra cidade, né, que é Santa Luzia, como te falei. Passei 2 meses lá com outra pioneira que veio do Sul, até porque ela vai ser transferida ela vai servir, né, na verdade, no Pará. E esse período em Santa Luzia também me colocou, Essa jovem que você está falando é Sinara, né? sim, sim, a Sinara de Mato Grosso do Sul, né? Não, Sinara de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, isso. Novo Hamburgo? É Novo Hamburgo que ela é? É no Rio Grande Padinha, do Sul, né? confesso que não sei direito a cidade dela, né?
Então, mas a gente passou por um treinamento lá, junto com o conselheiro, né? Uma cidade que o conselheiro está, uma comunidade que o conselheiro está trabalhando, né? Com a família, onde muito bem, por sinal, uma comunidade Santa Luzia, né? Que recebeu essa benção de ter essa família apoiando a comunidade Santa Luzia. E foi lá também que a gente pôde colocar, renovar todo um novo caminho, um futuro diferente para os pioneiros, né? Assim, uma nova roupagem, como se diz, né? Para os pioneiros. Então, lá mesmo que a gente teve uma rotina de mais de intensidade, né? A questão de intensidade, eu acho que hoje é a palavra que está mais forte, a questão do pioneirismo, né? De botar em prática mesmo, mas não é você ter que marcar e ter que dizer para a pessoa que quer estudar o seu horário, mas sim a pessoa se adaptar ao horário das pessoas que querem estudar, né? Da sede que ela tem, né, de estudar. Não, eu quero estudar de manhã, você tem que estar disponível para estudar de manhã. Ah, eu quero estudar à tarde, você tem que estar disponível, e à noite você tem que estar disponível, dependendo do horário. Então, é tipo isso, e a questão de visitas aos lares, né, constantes, voltando àquela questão de mapeamento novamente, mas tudo isso mais intenso, através de você ter sua rotina diária, né, pessoal em casa, mas também tem que estar mais ativo a questão da comunidade, sim, a questão do melhoramento. A gente quer a melhora do mundo, então tem que partir da gente, né? Então, Santa Luzia me deu uma experiência muito boa com relação a essa de intensidade, né? De intensidade das atividades diárias mesmo. E junto com essa intensidade é como se realmente nós estivéssemos a serviço daquele amigo, né? Se ela pode, como você deu o exemplo, se a pessoa, o horário que ela tem disponível é de manhã e a gente está, por conta desse trabalho, a gente tem que agendar para ir de manhã e se adaptar à necessidade da pessoa, né? Sim, sim, é nesse ritmo aí. A questão de visitas também, mas mesmo se você não, se não tiver estudo, vamos para visita, se não tiver visita, vamos para mapeamento, mas sempre ter uma questão, alguma coisa a se fazer, né? Exato. Você está falando isso aí, me lembrou um trecho, estou até aqui perto, uma daquelas mensagens de 24 de maio da Casa de Justiça, da Casa Universal de Justiça, quando ela fala, tem um trecho da mensagem, eu vou ler, se você permite. Pode ler. Um trecho que ela fala assim: conforme delineado na nossa mensagem aos barrais do mundo no Risvan, prevê-se que no decorrer do atual plano, programas de crescimento serão estabelecidos em milhares de novos agrupamentos, que o número de agrupamentos com programa intensivo de crescimento, que é o que você está falando, né, mais do que dobrará para 11 mil e que mais de 5 mil deles terão avançado ainda mais. A conquista desses objetivos globais portentosos, baseado nas previsões feitas pelas próprias Assembleias Nacionais, pede avanços urgentes em muitas frentes, entre elas a geração de um fluxo constante de pioneiros de frente interna, que podem se levantar e se mudar para vizinhanças e agrupamentos onde há necessidade de ajuda. Então, é exatamente isso que você estava mencionando, por isso que me lembrou esse trechinho que fala, que é o que você falou, que você e Sinara estava passando Sinara passando por essa capacitação para ir para Belém, né? Isso. Então, ela vai atuar em Belém, levar para a comunidade lá tudo isso que ela aprendeu. Isso. E você volta para Lusiânia. Sim, aí eu volto,
né? Já estou em Lusiânia, Já na está em verdade. Lusiânia. Então, daqui em diante, agora é botar para frente também, avante o que eu aprendi em Santa Luzia, né? Através de capacitação, experiência, né? De aprendizado aqui em Lusiânia. Mas também, né? Claro, né? Só eu, tem outros amigos também que as instituições também que vão apoiar, né? Eu acho que é muito importante, acho que não simplesmente mandar o pioneiro e ficar só, mas as instituições estão sempre ali, né, procurando saber Acompanhando. isso, acompanhando, né, e também ter o apoio dos amigos, né, e queria dizer que os pioneiros, eles vão para essas comunidades, eles não vão para, eles vão para ajudar no desenvolvimento das atividades na comunidade para melhorar a comunidade, não para atrapalhar, para que os amigos não pensem assim. Os Sim. pioneiros indo para atrapalhar, ó, agora chegou o pioneiro, vai querer mandar na cidade, vai fazer isso, aquilo. Não é assim. O pioneiro está para ajudar, né? Foi para somar, Está Shirley? indo para tomar, na verdade, né? Não está indo para atrapalhar, não, e Exato. nem, Ô, nem Shirley, outras. nesse período da pandemia, ou em todas as suas andanças, servindo em tantos lugares, você lembra de alguma coisa assim que essa foi desafiadora? Ou então, nossa, foi uma atividade maravilhosa. Alguma coisa que marcou muito nessa sua vida? Quer dizer, fora você ter pego Covid, é claro, né? Não, sim, sim. Tem algumas coisas, né? Por exemplo, aqui em Lusiana eu me adaptei muito bem com relação aos pré-jovens, né? Então, acho que essa vida, acho que foi desde Rio Brilhante que eu pude conviver com os grupos de pré-jovem. Então, quando cheguei aqui, já foi me envolvendo também com o grupo de pré-jovem. Eu acho que isso me fez mais. Acho que é mais o meu jeito mesmo, os meninos querendo, essa idade curiosa de querer fazer, de aprender, né? Essa é a sua praia, você se dá bem com essa juventude, né? Com esses meninos, como você disse. Sim, acho que eles me traz uma energia assim muito boa, né? Então, mas eu não, eu tenho que aprender como é que se diz? A não só focar neles, né? Claro. Ah, Tem não, o que quê? não só focar no grupo de Ah, pré-jovens, assim, mas eu tenho que tentar desenvolver outras com outros adultos. As mães também foi uma experiência muito boa também na sim. comunidade, né? Ter esse vínculo com as mães deles, né? A gente acaba criando um vínculo muito forte com os pais dos pré-jovens, né? A gente não pode esquecer nunca, quando está trabalhando com criança e com pré-jovem, com jovem também, mas com criança e pré-jovem, a gente tem que sempre lembrar que as mães, principalmente as mães, o pai também, mas as mães, mais até do que os pais, estão colocando nas nossas mãos aquilo que eles têm de mais precioso, que são os filhos. Então, se a gente está cuidando dos filhos dos outros, Bahá'u'lláh fala o quê? Que é como se estivesse cuidando de um filho dele. Isso. E nós, quando estamos, você, quando está cuidando dos pré-jovens, ajudando a dar um rumo para a vida deles, ajudando a orientar no que se refere à moral, à ética, à espiritualidade, você está dando o melhor que você pode para o futuro dele, sem nenhum interesse. Então, e os pais estão confiando, estão botando confiança em você, de que você está fazendo realmente o que é melhor para os filhos deles. E eles vão perceber se isso está sendo bom ou não, não é pelo que você fala, é pelo que os filhos dele começam a fazer. Muitas vezes, a atividade que eu mais gostava quando eu era mais jovem, porque jovem ainda sou ainda, né? Mas quando eu era mais jovem ainda, a atividade Bahá'í que eu mais gostava era aula para criança. Lá na Compensa, lá em Manaus, eu tinha uma aula para criança
Shirley, com mais de 100 crianças. Verônica também tinha outra aula com um mundo de crianças. Então, eu lembro bem como é que aqueles pais, quando a gente fazia depois reunião com os pais, né? Como os pais relatavam que as crianças chegavam em casa, chamava a atenção. Tinha uma mãe que falou assim uma vez, ele chama a minha atenção. O Catatauzinho tinha 7 anos. Ela falou assim, ele chama a minha atenção. Falei, eu não vi a senhora rezando hoje. A senhora já fez oração hoje? Tem que fazer uma oração pelo menos por dia. Quer dizer, o menininho de 7 anos de idade chamando a atenção da mãe, que ele não viu ela rezando. Quer dizer, essas coisas é uma coisa maravilhosa para os pais, porque está vendo os benefícios que os meninos, os filhos estão colhendo. Então, quando você fala de pré-jovem, realmente continua com esse amor, com esse empenho, com as crianças também, porque você está plantando sementes poderosas que a gente não sabe que frutos de fato vão surgir daí, mas que você está fazendo o melhor, né? Mas, Shirley, se um jovem hoje tiver. Ah, você quer falar? Pode falar. Não, não, Não? pode continuar. Não, eu ia te perguntar assim: tem uma pessoa, um jovem de qualquer idade, Sim. ou um senhor que já aposentou com a mulher, com a família, está assim em dúvida se sai ou não sai de pioneiro. Tem tantas metas agora, vão surgir metas nacionais e metas internacionais. Eu estou, né, com essa dúvida. Com a sua experiência, qual o conselho que você daria? Não pense duas vezes. Porque, por mais que se você parar para pensar, você vai pisar no freio. Mas vá com fé que tudo vai acontecer, né? Mas vá sem olhar para trás, porque se você olhar para trás, vá que vai acontecer. Ah, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, resolver aquilo. Não, vá. Primeiro vá e você vai ver que as coisas vão se encaixando aos poucos, mas vai se encaixando e tudo vai dar certo. Aí lá na frente, você vai ver, realmente aconteceu. Olha que eu nem queria, mas agora que eu vim, tudo aconteceu. Mas Bahá'u'lláh dá essa força para a gente, essa coragem, né? E faz acontecer realmente. E se tiver de acontecer, vai acontecer. Então, basta só você seguir, né? É só você ir realmente fazer o que realmente tem que fazer. Mesmo você, porque eu não sei isso, não sei aquilo, eu não sei falar direito, eu não entendo muito, mas vá, e tudo com o tempo vai acontecer e só lá na frente não adianta você dizer que não, eu estou pronto para fazer, não adianta ficar pronto. Você tem que ir e fazer, né? Vai acontecer as dificuldades, os desafios, mas tudo tem um motivo. É para você mesmo, para o seu próprio crescimento interno, espiritual, no desenvolvimento da sua própria pessoa também, e você está vendo que vai mudar outras pessoas também, porque o pioneiro ele que vai lançar a chave, né, nos corações humanos, através da palavra de Bahá'u'lláh, né? Com o tempo essas pessoas, elas vão se levantar. Então começou um período que as pedras estão se levantando para fazer, né? Aqueles que nem conhecem Bahá'u'lláh direito estão fazendo. Então, por que não nós barrais não vamos fazer, né? Então, acredito que muitos e muitas pedras vão se levantar, como já estão se levantando, para servir Bahá'u'lláh e fazer esse mundo melhor que está acontecendo. Vai acontecer. Muito bem. A gente só pode olhar pelo retrovisor depois que passou alguns anos, né, Shirley? Tudo que você Isso. falou do passado já passou 10 anos atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás. Mas agora realmente não pode olhar para trás, tem que seguir em frente, né? Não, eu falo que acho que a pessoa que sai como pioneiro, eu acho que ela não pode voltar, e se ela voltar, vai ser tudo diferente, né?
Então, não continue fazendo o que você tem de fazer, né? Seja em qualquer lugar, mas se você voltar, eu não sei te dizer, é tudo diferente, mas acho que é por isso que eu ainda estou por aqui. Mas um dia eu vou me encontrar, não sei se é aqui em Lusiânia ou outro lugar, mas Com ainda certeza, com certeza. Bahá'u'lláh há de colocar você num lugar que você vai continuar sendo produtiva, útil e muito feliz, porque realmente essa é a verdadeira felicidade, né? Mas olha, Shirley Vieira, foi um prazer enorme. Você hoje prestou um grande serviço à nossa comunidade nacional e internacional, porque tem gente na África, em Portugal e na Espanha que estão nos vendo também. Que a gente eu tem que esse, agradeço, a eu que gente agradeço o convite, né? Desculpa. não, a gente tem recebido comunicado, comentários de amigos de outros países, mas não temos que agradecer, não. Nós é que temos que agradecer a honra de ter você aqui, compartilhando toda essa experiência. Tenho certeza que ajudou muita gente, ajudou muitos a esclarecer dúvidas, a falar como é que é essa vida de sair daqui para lá, de lá para cá, e servir como pioneiro. Então, hoje, nós ouvimos mais uma das maravilhosas experiências de uma pioneira, batalhadora, guerreira. Muito obrigado, Shirley. E agora as palavras finais são suas, fica à vontade. Então, eu agradeço muito, né? Jamais esperava esse convite, mas fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência, né? E que os amigos, né, tenham gostado bastante. Não lembrando muitas coisas, que eu não sei se a memória um pouco acaba esquecendo algumas coisas, não esquecendo, mas às vezes não lembrando no momento, mas poder compartilhar um pouco do que eu vivi, né, durante essa trajetória. Fico muito feliz, né, em poder compartilhar isso e que os amigos possam pegar, nem que seja um pouco do que eu vivi, né, para a sua vida e se lançar nesse caminho que é o pioneirismo, né? Muito bem. Desculpa, Padre. Não tenho Muito o que desculpar, querido, não tenho o que desculpar, foi maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. agradeço. Um beijo bem grande para você. Bom descanso aí para você por essa contribuição. E agora compartilhe, avisa o pessoal que você também está no Uma Graça de Podcast. Vou deixar, obrigada. Obrigado. Alá, Apá. Obrigada, Laupar.